Thaís Cristófaro Silva, pronúncias do inglês para falantes do português brasileiro. Para puxa. Pronúncia do inglês para falantes do português brasileiro. Sumário. Curiosidades, agradecimento, introdução, noções gerais sobre a estrutura sonora, tabela fonética destacável, unidade 1, Licks, unidade 2, Nicks, unidade 3, Yoga, Yoga. Aí, né? Licks. Unidade 4 F. Unidade 5 A. Must. Give. Is. Give. Here. Unidade 6 Hat. Unidade 7 Hat. Unidade 8 Eight. Aí vai. Curiosidades e agradecimentos. Aprender-se a falar uma língua falando esta. Não. Aprende-se a falar uma língua falando esta língua. Acredito que a aprendizagem de uma língua estrangeira para adultos está sujeita pelo menos a 2 fatores: a organização do conhecimento sobre a língua a ser aprendida e aplicado de tal conhecimento em situações concretas de uso. Este livro traz a contribuição ao primeiro desses fatores, sobretudo em relação à organização de um sistema sonoro do inglês. Ao chegar a Londres em setembro de 1986, para dar início ao seu doutoramento, percebi que, por mais que estivesse empenhado em estudar inglês, a minha expressão oral impunha enormes restrições às situações e comunicações com as quais eu me deparava. Pensei então que melhorasse a minha pronúncia em inglês, poderia me comunicar de maneira mais eficaz. Como não acreditava que um dia faria o que eu estivesse em inglês fluente de um nível excelente, decidi estudar numa fria tarde ensolarada de setembro. Três dias após aterrissar em Londres, eu fui visitar as livrarias de Charing Cross Road com um título que encontra nos livros que ajudasse a melhorar a minha pronúncia em inglês. Por acaso, o destino, por sorte, encontrei o livro de G.U. Corner Brief English Prodiction, que deu um impulso para conhecer o sistema sonoro do inglês. Muitos livros se seguiam e formaram fundamentais para que eu pudesse concatenar informações até a concepção atual da fonologia do inglês que tem. De grande importância foram os cursos que fiz na Universidade de Londres, curso de fonética do inglês que fiz com John Wells, em unidade, Deus meu coração, paixão e devoção. Aqui na estrada da vida eu recebi de ti, sarado, o Espírito de Deus, paixão e devoção. E
sejas meu farol. Me ofereceu a oportunidade de conhecer mais sobre as variedades dialetais do inglês. Em 1992, concluí o meu doutorado e enverderei por caminhos que me desviaram dos estudos da fonética da fonologia do inglês. Em 1994, ingressei no Departamento de Linguística Vale UFMG como docente e ministrava curso da língua geral, da fonética e da fonologia. Em 1999, um grupo de alunos me pediu que oferecesse uma disciplina de pronúncia do inglês. Este livro começou a ser formulado naquela ocasião e agradeço muito àqueles alunos que me levaram a ministrar tal disciplina. Em especial, agradeço a Ana Maria, Cristiane de Humberto, Lídia e Rodrigo, Lucy, Kikuchi, mestrado na época, participou de tal curso e teve contribuição importante para partilhar suas experiências no ensino da fonologia do inglês. O curso foi bem sucedido e eu ofereci nessa disciplina outras. Em 2001, ofereci um mini curso de pronúncia do inglês. Só meu respirar, minha espada e meu refúgio. O Congresso do Alab em Belo Horizonte é o grande interesse dos alunos deu indícios da relevância da metodologia da minha proposta de ensino de pronúncia. Ministrei também vários cursos de pronúncia do português para o estrangeiro no Nex UFMG e aprendi muito com alunos estrangeiros, sobretudo em relação às questões teóricas metodológicas que eu formulava. Em 2003, ofereci um curso de pronúncia de inglês aos alunos do curso de especialização do inglês Vale UFMG, que incorporava várias ideias decorrentes da minha pesquisa. Agradeço a todos os alunos deste curso que por já serem professores de inglês, fizeram observações muito relevantes ao conteúdo a ser apresentado neste livro. A eles e elas, o meu muito obrigado. Ao longo desses cursos, vai conseguir avaliar o ensino de pronúncia de inglês era muito eficaz se conjugado no conhecimento que os falantes têm da sua própria língua. Isto quer dizer que o ensino da língua estrangeira pode ser generalizado, mas deve ser específico para a língua em particular. Sendo assim, os materiais didáticos classificadamente utilizados não se adequavam aos objetivos que habitam estabelecido para os meus cursos. Isso porque nos livros que tratam da pronúncia do inglês são concebidos para os falantes de toda e qualquer outra língua. Enquanto eu tinha uma hipótese do que o sucesso de aprendizagem era estritamente relacionado com a conjugação entre o conhecimento da língua materna e o conhecimento da língua estrangeira. O presente livro foi escrito para suprir essa lacuna da literatura. Argumento de construção do sistema sonoro da língua estrangeira, baseada primordialmente no sistema sonoro da língua materna e interferência direta deste. No caso do falante brasileiro aprender inglês com as línguas estrangeiras, ele deve um referencial sólido do sistema sonoro português. A aprendizagem da língua estrangeira deverá essencialmente priorizar o ensino de pronúncia da língua que está sendo aprendida. Argumento: ainda que familiaridade com os padrões sonoros da língua estrangeira oferecerá ao aprendiz a oportunidade de ter um desempenho significativamente mais acurador da língua que está sendo aprendida. O leitor observará que
A apresentação do conteúdo da pronúncia apresentado neste livro é bastante diferente da apresentação tradicional. Os sons foram agrupados em categorias sonoras relevantes à aprendizagem em inglês para os falantes em português brasileiro. Ou seja, a organização tradicional que agrupa, que agrupa categorias relevantes para as linguísticas não foram seguidas. A minha experiência docente e utilização estes materiais é bastante sucesso e aprendi a desenvolver grande capacidade de compreensão do inglês, seguida de uma produção oral bastante próxima à língua alta. Muitos livros de pronúncia são escritos na língua a ser ensinada. Assim, geralmente livros de pronúncia do inglês são escritos na língua inglesa. Entretanto, optei escrever esse livro em português. Tal opção permite que aprendizes em qualquer nível de ensino se familiarizem com a fonologia da língua inglesa, mesmo 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 sendo aluno de estado inicial de aprendizagem. Livros de pronúncia que são escritos em língua inglesa são acessíveis somente a alunos que estejam em estágios mais avançados de aprendizagem da língua. A versão pré-final deste livro foi concluída quando estive em programas de doutoramento da Universidade de West Coast em 2002, contudo o projeto somente foi tornado concluído em 2005. A oportunidade de oferecer disciplinas de pronúncia de inglês de curso de especialização para o FMG em junho de 2003, conjugada com as orientações de mestrado por Flávia Azeredo e Bruno Horta, deram-me incentivo para que eu concluísse e divulgasse este trabalho. Em 2011, decidi revisar o volume para lançar a nova edição que se representa nesta obra. Agradeço à editora do Contexto por publicá-la. Agradeço à Universidade Federal de Minas Gerais a oportunidade de ser docente nessa instituição e o apoio institucional aos meus projetos de pesquisa. Agradeço também a CNPq, CAPES e a FEP pela concessão de várias bolsas de estudos a mim e aos meus orientadores. Agradeço especialmente a CNPq pela concessão de bolsas produtivas de pesquisas de pós-doutorado e a FPMG pela concessão de apoio através de programas do pesquisador mineiro. Agradeço aos colegas da UFMG, pois muitos deles colaboraram direto ou indiretamente com o desenvolvimento de meu trabalho. Especialmente agradeço a Carlos Gordon, que sempre me incentivou a escrever este livro. Agradeço ainda por me entregar 12 anos depois uma fita cassete que contém a minha produção oral em inglês de 1984, quando estive com ele em Nice, Los Angeles. Ao avaliar aquela produção oral em inglês, em contraste com a minha produção oral atual do inglês, posso assegurar a qualquer um que a organização do conhecimento da língua estrangeira é crucial para a comunicação eficaz nesta. Agradeço também a Eliana Mello, a quem respeito muito academicamente e cujo trabalho admiro. Agradeço ainda aos professores Daisy, Trina, Dutra e Laura, Nicole, Marilice Neves, Adriana Ternura, Ricardo de Souza, Vera Mendes pelas dicas, mesmo correndo, sobre o ensino e aprendizagem da língua, aos colegas professores, secretários e alunos do FEI, curso de especialização do ensino de inglês, www.ufmg, pós-fato censo da Faculdade de Letras do FMG, o meu muito obrigado, muito obrigada.
pela parceria tão agradável. Agradeço a coordenação do CREI pela acolhida, por permitir ministrar cursos de fonologia do inglês por vários semestres. Agradeço em especial a todos os meus alunos do SEI que paciente atentamente frequentaram os meus cursos de fonologia do inglês, oferecendo contribuições e intervenções que me levaram a aprimorar muito das ideias apresentadas neste livro. Agradeço também à equipe de apoio do CREI, em especial a Tânia Aparecida, Matheus Rosa, Hermane Batista Queiroz, Gilmar dos Santos Rochas. Agradeço aos meus estudantes de mestrado e doutorado pela compreensão e colaboração aos meus projetos de pesquisa. Adriana Maru Russo e grande companheira de ponderações sobre o ensino, aprendizagem de pronúncia em geral. As alunas Daniela Oliveira e Maria Luísa Almeida contribuíram com a o que, meu pai? Com a digitação as transcrições fonéticas que aparecem no livro. Flávia Azevedo colaborou com a organização do material a ser gravado por Raquel Fontes Martins e Ana Paula Bacan foram leitoras exemplares da versão pré-final deste livro. E eras do meu muito obrigado pela correção do português e por suas sugestões inteligentes. Michel René Pires contribuiu para a revisão acurada das transcrições em inglês deste volume com o apoio da formatação da etapa final. Victor Medina contribuiu com a revisão das partes do manuscrito e com a edição bibliografada, imprensa e eletrônica, apesar do final deste volume. Gustavo Mendonça fez ilustrações e edições gráficas das figuras. As funcionárias da Biblioteca da Faculdade de Letras, em especial Rosângela, Nina, Júlia, Sotéria e Ana Cristina, colaboraram de maneira eficiente com aspectos formais de publicação desta obra na mesma edição. Muito obrigado a todos pela gentileza sempre constante. Não tenho palavras para agradecer Bruno Horta pelo cuidado de editar as gravações em áudio, por me apresentar as ponderações importantes relacionadas ao ensino de aprendizagem de pronúncia do inglês. Bruno Horta, Camila Tavares participaram das gravações que identificaram o material em áudio e em texto. John Werner, Sharon Joe, C. Kings, Day Blackmore, Steve Beardy e Gentil Paciente gravaram material em áudio que acompanharam a versão impressa do livro. A eles, meu agradecimento em especial por tal participação. Este projeto é o resultado de pesquisa André Halber, Bárbara Batista, Márcia Ziner, Rosângela Silveira, o Biratã Alves tem sido importante para o meu trabalho com a língua inglesa. Nos últimos anos, Serton Barbosa me consolidou como um excelente parceiro de reflexão sobre a fonologia do inglês e também levou a ampliar o horizonte teórico. Os membros do Elabore, Laboratório Eletrônico de Oralidade e Escrita, são grandes parceiros de conquistas e desafios teóricos, metodológicos. Acredito a todos estarem sempre presentes. Ananda Greco, Daniela Guimarães, Érica Parlato, Gustavo Mendonça, Ingrid Faria, Isabel Miranda, Jamila Rodrigues, Janaína Rabelo, Leonardo Almeida, Liliane Barbosa, Marcos Fonseca, Marcos Camargos, Maria Cantoni, Mariana Moreira, Raquel Fontes, Martins, Ricardo Napoleão de Souza,
Rosana Passos, Sandro Campos, Vitor Medina, Wilson Carvalho. A todos vocês, o meu super obrigado. Cristina Abreu Gomes, Eleonora Albano, Érica Parlato, Anne Camille Guia, Rafael Labozeré, Wilson Carvalho são aqueles a quem agradeço pela parceria acadêmica. Enfim, agradeço a todos. De alguma maneira colaboramos na produção deste livro. As faltas existentes são da minha responsabilidade. Obviamente, a conclusão de um trabalho deste porte impõe inúmeras restrições à vida pessoal de um autor. Aos meus amigos e amigas, muito obrigado pelo caminho de perceber a minha ausência presente. Este livro não teria sido concluído por apoio incondicional de John, enquanto emocional, enquanto logístico, ao colaborador da organização de atividades diárias dos nossos filhos e da nossa casa. Thomas Francis são excelentes companheiros na jornada e me ensinaram. Poxa, haja agradecimento. E me ensinaram o quê? Inúmeras coisas sobre o sistema sonoro do inglês por serem falantes bilíngues de português e inglês. As alegrias compartilhadas de Thomas e Francis em busca da conquista para a existência que lhe dão incentivo para trabalhar como afinco, concluir projetos desafiadores. Roteiro aqui do amor imensurável por meus rapazes, John, Thomas e Francis. A Laser, a minha mãe, por ter uma contribuição enorme na conclusão desse trabalho. Em primeiro lugar, ela contribuiu muitíssimo para que seja uma pessoa que sou, inclusive por sempre me lembrar que eu sou muito lenta. Em segundo lugar, aprendi que ainda aprendo muito num processo de aprendizagem dela de inglês com a segunda língua. Ela passou a ser falante regular do inglês e se mudar para a Inglaterra aos 60 anos. Diante dos desafios dela impostos em relação à aprendizagem de uma língua estrangeira, ela conseguiu desenvolver um nível excelente em inglês. Esse livro é dedicado a ela. Eita, Deus sumiu aqui no livro dela. Minha filha. Sua festa. Introdução. Este livro tem o objetivo central de apresentar os sons do inglês aos falantes do português brasileiro. Pretende-se ainda a indicar algumas diferenças de pronúncias entre variedades do inglês falado em diferentes partes do mundo. Como trata-se de um livro diretamente voltado para os falantes do português brasileiro, serão enfatizados aspectos de pronúncia do inglês levados para os brasileiros que aprendem o inglês com a língua estrangeira. Sendo um volume escrito na língua portuguesa, é acessível em aprendizes de qualquer nível de ensino, básico ou avançado. Este livro é uma contribuição para o falante brasileiro de inglês que possa compreender melhor as diferenças de sotaque do inglês, possa também avaliar sua pronúncia de inglês em particular. O primeiro esclarecimento ao leitor que deve ser quando as variedades do inglês serão apresentadas nesse livro, uma vez que o inglês falado nos Estados Unidos, no Canadá, na África do Sul, na Austrália, na Índia, na Irlanda, na Escócia, etc. De alguma maneira derivado do inglês britânico, esse livro apresenta variedades de pronúncia, tendo diferenças adicionais, será sempre feita a variedade do inglês americano. O leitor será, portanto, familiarizado tanto na variedade do inglês britânico quanto a variedade do inglês americano.
Outras variedades, como o inglês canadense, australiano ou escocês, serão considerados ao se discutirem os aspectos específicos. Devemos então definir qual a variedade do inglês britânico e do inglês americano que será adotada neste livro. É comum encontrar nos livros didáticos de inglês a referência da variedade britânica do Reserved Pronunciation. O RP pretende refletir o tipo de pronúncia padrão falada no sudeste da Inglaterra, mas há sérios questionamentos sobre este rótulo. St. John's, 1917, Wells, 1982, 1997. Na variedade da pronúncia denominada RP pode ser compreendida com um rótulo definido para propósito didático. De maneira análoga, encontraremos na literatura referência à variedade como General American ou Bordon australiano. Contudo, pode ser observados nos últimos anos vários recursos didáticos de inglês como a língua estrangeira focada em diferentes variedades regionais, como por exemplo o norte da Inglaterra, o que na costa leste dos Estados Unidos. Podemos generalizar dizendo que, embora os falantes apresentam recursos didáticos que sejam diferentes em regiões geográficas, eles podem ser classificados em education speakers, ou seja, falantes com grau de instrução universitária. A escolha dos falantes gravados do material em áudio disponibilizado para o livro segue os critérios dos falantes agrupados como Sudeste da Inglaterra feminino, Norte da Inglaterra. Masculino no Novo México, Los Angeles feminino. As gravações do áudio do português para a pronúncia marcada do falante brasileiro de inglês são de autoria deste livro. Ao longo da obra será apresentado o símbolo de um iPhone do headphone na imagem da página. Ao clicar, deve ser feita a consulta do material em áudio. Pode ter acesso gratuitamente através do cadastro seguinte no site editoratexto.com.br. Para ressaltar que toda e qualquer língua do inglês apresenta variações, da variação pode ser pronúncia, mas também pode ser lexical ou sintática. Pensamos em primeiro lugar no português, para depois refletirmos sobre o inglês. Consulte o material de áudio e escute as seguintes pronúncias da palavra remarcar. Os símbolos post-it são discutidos. Remarcar. 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 O falante do português brasileiro são capazes de identificar que três pronúncias diferentes, todas representam exemplos de pronúncia da palavra remarcar do português brasileiro. A diferença da pronúncia de um fato da qualquer língua. Algumas vezes a variação da pronúncia pode refletir dados pessoais do falante, como procedência geográfica, grau de instrução, faixa etária, sexo, etc. Na verdade, podemos dizer que cada falante constrói seu próprio sotaque ao longo da sua vida. Podemos dizer que as condições específicas do falante podem alterar o seu sotaque original.
Em um foram apresentadas três pronúncias possíveis para a palavra remarcar no português brasileiro. Essas pronúncias foram identificadas como ABC. Cada uma delas segue um conjunto de símbolos fonéticos que encontram entre colchetes. E esses símbolos adotados do alfabeto internacional da fonética, IPA, International Phonetic Association, Alphabet, www.artisclar.org, IPA-TM, que são utilizados neste livro. Cada símbolo fonético adotado para o inglês será apresentado individualmente ao longo do livro para uma descrição do sistema sonoro do português brasileiro. Veja Cristóforo Silva. Cristóforo Cristóforo em 2001. O leitor atento deve observar em alguns dicionários apresentam símbolos fonéticos entre colchetes, como em pá, e outros dicionários apresentam símbolos fonéticos com barras transversais, como em pá. Em exemplos de colchetes par, caracterizam por uma representação ou transcrição fonética. Em exemplo, em barras transversais, caracterizam em uma representação ou transcrição fonológica. No exemplo, pá e par, representações fonéticas e fonologia são idênticas. Contudo, geralmente há diferenças significativas entre as representações fonéticas e fonológicas em uma língua, buscando explicação extremamente simplista para caracterizar essa diferença em representação ou transcrição. Podemos dizer que a transcrição entre colchete e par indica. Opa, indica pronúncia, representação fonética e transcrição da barra transversais. Pá indica análise abstrata da organização sonora, representação fonológica, um exemplo caracterizado a diferença entre os níveis de representação em português, que pode ser observado nas respectivas transcrições fonéticas fonológicas. A palavra santas, utiliza a representação fonética da minha pronúncia. Santas ou santas explica em detalhe as diferenças, nos levaria a muito além dos propósitos deste livro. Os exemplos apresentados ao longo desta obra representam transcrições fonéticas, sendo que toda e qualquer transcrição apresenta neste livro uma transcrição fonética e os colchetes são omitidos para evitar redundância. A opção que apresenta transcrições fonéticas decorre do fato de que oferece informações explícitas sobre a pronúncia. Ao fazer uso do dicionário, os leitores devem observar se as transcrições estão sendo colchetes fonéticas ou entre barras transversais fonológicas. Retornemos à discussão dos aspectos da variação nas línguas. Os exemplos em primeiro refletem a variação da pronúncia. Foi dito anteriormente que a variação pode ser também lexical ou sintática. Em dois termos, grupos de três palavras que são relacionadas ao mesmo tubérculo do português brasileiro: mandioca, aipim e macaxeira. Segundo o novo dicionário Aurélio, dicionário da língua portuguesa, tubérculo em questão pode apresentar ainda outros nomes, como por exemplo aipim castelina e o aipim mandioca doce, mandioca mansa, manivera, pão de pobre. A variação ilustra, em segundo a cada variação
letical, o português brasileiro. Consideremos agora exemplos 3 que refletem um caso de variação morfossintática, mais especificamente a variação da flexão verbal com os pronomes da segunda pessoa, tu e você. Tu vais, tu vai, você vai. Em 3, o pronome tu é seguido de forma verbal vais, que seguem padrão normativo para o português. Essa alternativa atestada em que o falante do sul do Brasil. 3. O pronome é tu, sendo a flexão verbal e segue um padrão previsto para a terceira pessoa do singular. Pai, esta alternativa pode ser atestada entre os falantes do Rio de Janeiro. E 3. Forma pronuncial. Você ocorre com a flexão verbal vai. Essa alternativa pode ser observada em falantes de vários estados do Brasil, dentre eles os falantes do estado de Minas Gerais. Os casos de variação de pronúncia, de variação lexical, de variação sintática exemplificadas anteriormente para o português brasileiro podem ser atestados em qualquer língua, obviamente com exemplos diferentes. Considere que os exemplos a seguir que refletem a pronúncia de diferentes falantes do inglês. Parte, parte, parte. Qualquer língua, obviamente, com exemplos diferentes, considere os exemplos a seguir que refletem pronúncia de diferentes falantes do inglês. A, parte, par, parte, pa, it, par, it, pa, par, pai, par. O exemplo de 4 refere-se à pronúncia do falante da Inglaterra e ilustra a pronúncia do falante americano, que expressa o falante da Índia. Da mesma maneira, das formas alternativas de pronúncia da palavra remarcar do português ilustrado do primeiro são interpretadas pelos falantes do português com variações da mesma palavra, em diferentes formas de pronunciar da palavra parte, bird, 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 party, party, bird, bird, bird. Em 4 são associados à mesma palavra dos falantes em inglês. Party, bird, party, party. Em termos de casos de variação lexical entre o inglês britânico e o inglês americano. Gunter, single para as femininas. Cinta liga para as femininas, inglês americano. Supergirl, suspensório, inglês masculino. Suspenders, cinta liga para meia feminina. Braces, suspensórios para o inglês britânicos. Considere que no sexto caso da variação sintática é o verbo ter. É a expressão do inglês britânico como do, ever, go. Go, to, ever, go. E o inglês americano como to, ever. Esses dois casos implicam diferentes. To, tag, tiger, questions. You, do,
Vamos então ao tópico central deste livro, a pronúncia do inglês. Podemos questionar este tipo de sotaque é mais adequado e deve ser aprendido. Argumento, o argumento que é melhor se sotaquear ele é eficiente para propósitos de comunicação eficaz. Foi com o intuito de oferecer ao falante brasileiro um inglês instrumental, claro e objetivo, sobre a estrutura sonora do inglês que escrevi neste livro. Embora a fonética e a fonologia sejam disciplinas de linguística que cuidam diretamente da área de pronúncia, o estudante não necessita de nenhum conhecimento específico dessas matérias. O primeiro capítulo apresenta uma das noções sobre a estrutura sonoras que relevantes para o estudo dos sons do inglês. Os capítulos seguintes tratam de sons individuais, vogais, ditongos e consoantes. A sequência de apresentação dos sons foi planejada e organizada de modo a buscar a forma mais adequada para apresentar a estrutura sonora do inglês aos falantes do português brasileiro. Este livro apresenta ao falante brasileiro de inglês noções gerais da estrutura sonora desta língua, e mais especificamente ele trabalha primordialmente os seguintes aspectos. Primeiro, as consoantes finais do processo epêntese a vogal. O contraste entre vogais longas e breves, ou tensas ou frouxas. A nasalização das vogais na produção das consoantes nasais no final de sílabas. As formas regulares de plural presente e passadas do particípio para o passado. Esses temas ficarão claros ao decorrer do livro, embora a terminologia mencionada possa parecer complicada, a prática tem demonstrado que o conhecimento técnico de aspectos de pronúncia contribui para melhor desempenho do professor, aluno de inglês como língua estrangeira. O exemplo do texto longo são apresentados em sua forma ortográfica, em forma fonética, seguido com as conversões propostas pelo alfabeto internacional de fonética IPA, conforme já foi mencionado. O uso de colchetes nas transcrições fonéticas será omitido. As transcrições do inglês britânico aparecem em negrito. As transcrições do inglês americano aparecem em itálico. As transcrições do português brasileiro da própria típica do inglês falado por brasileiro representam uma fonte em cinza, referente a específica em outras variedades de inglês, será feita quando necessário. E neste caso, é explícita a variedade em questões e exercícios que buscam verificar a sua assimilação dos conhecimentos são apresentados ao longo do livro. Em uma seção resposta ao final do livro, oferece ao estudante a oportunidade de verificar seu desempenho. É essencial que o estudante faça o uso do material em áudio que acompanha este livro e que está disponível no site da editora Contexto, editorialcontexto.com.br. Espera-se que esse volume ofereça ao leitor uma visão ampla, porém não exaustiva do sistema sonoro da língua inglesa. Vamos lá. Noções gerais sobre a estrutura sonora. Este capítulo apresenta algumas noções da fonética e de fonologia que são importantes para a compreensão do sistema sonoro da língua portuguesa. Este livro é específico para falantes de português brasileiro. Esta língua é
é tomada como referência de seções que se seguem. Para que uma análise de aspectos fonéticos do português brasileiro. Veja Car Cargami. Esse capítulo apresenta algumas noções da fonética e da fonologia que são importantes para a compreensão do sistema sonoro da língua inglesa. Como este livro é específico para falantes do português brasileiro, esta língua é formada como referência das seções que se seguem. Para uma análise de aspectos fonéticos do português brasileiro, veja Cagliari. Cagliari. Em 1982, Cristóforo Silva, em 2001, para uma análise de aspectos fonéticos do inglês britânico. Veja Jones, 1976. O'Connor, 1980. Lady Ford em 1983, para o inglês americano. Veja Kirari, em 1986. Small, em 1998, para a descrição dos seguintes vocálicos. Veja a teoria das vogais cardeais, que faz uso do diagrama de trapézio muito comum em descrições do inglês. Jones, em 1917. Abercrombie, em 1967, para a aplicação da teoria das vogais cardeais ao português. Vejam Cristóforo Silva, em 1999. Essas referências são mínimas que podem ser formadas como ponto de partida para uma investigação mais sólida da estrutura sonora portuguesa e do inglês. Referências adicionais são listadas na biblioteca que apresentam no final do livro. Qualidade vocálica. Vogais são sons produzidos com alterações na posição dos lábios arredondados, não arredondados, e na posição da língua da cavidade oral, quando a altura anteriormente e posteriormente. Denomina-se qualidade vocálica do conjunto de características de uma determinada vogal em relação à posição da língua e dos lábios. Se ocorre uma pequena alteração da posição da língua ou dos lábios, ou de ambos, ocorre mudança da qualidade vocálica. Observando nas línguas do mundo as vogais articuladas como posição da língua e dos lábios muito semelhantes podem ser interpretadas como vogais distintas, ou vogais de pequenas diferenças articulatórias que podem implicar em diferenças conceptuais significativas. A diferença de qualidade vocálica pode ser com que duas vogais tipicamente diferentes com a língua passem a ser auditivamente interpretadas como semelhantes como outras línguas. Há casos em que a única vogal é associada às vogais com as qualidades vocálicas diferentes. Há pelo menos dois casos em português para ilustrar aspectos de qualidade vocálica. Embora é e a sejam tipicamente diferentes das palavras pegou, pago, levar, lava, observe-se que entre os falantes do dialeto mineiro, casos em que esses pares são pronunciados com a vogal e a, apresentando mesma qualidade vocálica. A consequência da ambiguidade da interpretação. Escute, lava, leva para mim, lava para mim, deixa que eu pego, deixa que eu pago.
O caso anterior ilustra duas vogais tipicamente diferentes, E e A, podem ser auditivamente interpretadas como semelhantes. O segundo caso está relacionado ao fato de uma única vogal ser associada ou duas vogais diferentes na mesma língua. Este é o caso de forma de plural do vogal tônica O. Há casos do português em que as palavras que têm a vogal O no singular devem ser uma avó no plural, caroço com O ou caroços com O. Outras palavras que têm a vogal O no singular mantêm o vogal O na forma plural, moço, moços, moços. Ambas o O, talvez irregularidade das formas do plural, neste caso, contribua para que os falantes produzam uma vogal intermediária, O e O. O. F. Alves, 1999. Os exemplos a seguir mostram que sua vogal com qualidade vocálica intermediária entre O e O e O podem estar associadas a estas duas vogais, O e O, que fala que de fato são vogais distintas para o falante do português brasileiro. Ou seja, a vogal não pode ocorrer nas formas do plural. Não é o O nem o U, mas uma vogal de qualidade vocálica intermediária. Escute: caroços, tijolos, rostos. Além das diferenças de qualidade vocálica, as vogais podem apresentar diferenças quando a duração. Nas línguas naturais, as vogais podem ser longas ou breves. Esse tipo de próximo da seleção. Na próxima seção. Vogais longas e breves. Em algumas línguas, como por exemplo latim ou inglês, ocorrem vogais longas e vogais breves. A vogal longa geralmente é apresentada por uma vogal seguida de dois pontos, como I. É a vogal breve. Não apresenta nenhuma marca de segundo a vogal, seja I. Em algumas línguas, o fato de a vogal ser longa ou breve a ser diferenciar palavras. Este é o caso, por exemplo, do inglês britânico. E é shape, chip. Uma vogal longa é também uma vogal tensa. A posição de uma vogal tensa, termos da vogal frouxa ou lax. Essas controvérsias quando a definição das vogais tensas frouxas, o que é relevante na discussão em um curso de inglês de vogais tensas e frouxas têm comportamento diferentes em relação à estrutura. Sílabas. Este tema será discutido para cada uma das vogais a serem apresentadas. Vemos tipicamente em análise do inglês americano a distinção entre vogais tensas e frouxas, e ao invés das distinções entre as vogais longas e breves. Isto quer dizer que o inglês americano
a maneira como a vogal foi produzida, ser tensa ou frouxa, é a mais relevante do que a duração da vogal ser longa e breve. Em algumas línguas, e dentre os termos do português, somente as vogais tônicas ou acentuadas são mais prolongadas, ou não longas, mas não longas. Esses são fenômenos recorrentes da língua naturais. Vogais tônicas ou não acentuadas são longas do que as vogais átonas ou não acentuadas. Escute: Pará, Pelé, vó, café. Você deve observar que a vogal que ocorre no final dessas palavras, que é uma vogal tônica, mas é e mas é longa do que a vogal que ocorre com a sílaba precedente, que é uma vogal átona. Como a generalização, podemos afirmar que as vogais tônicas do português são mais longas que as vogais átonas. Há outro caso, em português brasileiro, que implica alongamento da vogal. O alongamento da vogal ocorre em palavras em que a vogal é acentuada seguida de duas consoantes na sequência, como por exemplo afta. A palavra consoante deve ser diferente em R, S e L. Se a palavra for pronunciada como consoantes juntas, a vogal tônica é a mais breve do que se a vogal tônica for pronunciada entre as consoantes. Escute: afta, afita, dogma, dogma, pacto, pacto. Finalmente, há casos de parte das palavras que diferem apenas quando o único som mais que uma das palavras tem a vogal de tônicos mais longas. Nos exemplos a seguir, as palavras que se diferenciam apenas pelo som que ocorre entre as vogais. Confira os sons correspondentes ao negrito, indicando que as palavras. Quinto, observe que cada uma das palavras da vogal tônica do primeiro exemplo é mais longa do que a vogal tônica do segundo exemplo do par. Escute: cada, 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 cata, caça, caça, pega, peca. O alongamento da vogal tônica cada, cata, casa, caça, pega, peca. O alongamento da vogal tônica nos casos anteriores ocorre devido à consoante seguinte. Em cada um dos pares em 5, a vogal tônica é seguida de uma consoante vozeada no primeiro exemplo do par e é seguida de uma consoante desvozeada. No segundo exemplo do par, cada do som D vozeado e cata o som T desvozeado. Este fenômeno recorre nas línguas naturais e ocorre no português e no inglês. Podemos resumir as propriedades vogais tipicamente mais longas quando seguidas de consoantes vozeadas. É óbvio que as vogais são tipicamente mais curtas quando seguidas de consoantes desvozeadas. A seleção seguinte aborda a noção do vozeamento e desvozeamento.
Vozeamento. Todas as línguas apresentam consoantes e vogais. São tipicamente vozeadas, e consoantes podem ser vozeadas ou desvozeadas. Uma consoante é vozeada quando é produzida com a vibração das cordas vocais, e é desvozeada quando as cordas vocais não vibram. As cordas vocais são um conjunto de músculos estriados que se localizam na região do pomo de Adão dos homens e pode também ser denominado de pregas vocais. O espaço entre esses músculos estriados é determinado no glóttis. Na articulação da fala, ao ar que sai dos pulmões, passa para a laringe e afim produz os sons. Observe que o ar onde passa pela laringe não encontra obstáculo. Se as cordas vocais estiverem separadas, pois a glota está aberta e se passará livremente, assim não ocorrem vibrações das cordas vocais e temos um som desvozeado. Contudo, se as cordas vocais estiverem próximas, haverá o mesmo espaço da glote para que o ar que sai dos pulmões escape. Ao tentar passar por um espaço estreito da glote, pois as cordas vocais estão juntas, o ar provoca a vibração das cordas vocais. Neste caso, temos um som vozeado. E as cordas vocais podem estar completamente separadas, completamente juntas ou em posição sedimentares, intermediárias. No caso das cordas vocais estarem completamente separadas, temos desvozeamento completo. No caso das cordas vocais estarem completamente juntas, ocorre variedade de um som consonantal denominado de ocultinação glutal, que causa oclusão da região da glote. Este som ocorre em inglês, que será tratado posteriormente. Nos casos em que as cordas vocais se encontram em posições intermediárias, devemos falar de vozeamento glutal ou vozeamento parcial, tendendo uma posição mais vozeada ou menos vozeadas. Para observarmos o efeito do vozeamento, podemos colocar a mão espalmada por parte interna com os dedos tocando a região do pomo de Adão. Produzir o som com a parte interna do dedo tocando na região do ponto de Adão. Produzir o som S seguido com S. Pronuncie o som continuamente sem vogal. Em seguida, pronuncie continuamente o som Z. Z, S, Z, S, Z, S, sem ser seguido de vogal. Alterne as pronúncias S, Z. S, Z, S, Z, S, Z, S, Z. Você deve ter observado que no S é pronunciado, nenhuma vibração é transmitida pelos seus dedos. S, Z, S, Z. Você pode ter observado que quando o S é pronunciado, nenhuma vibração é transmitida para os seus dedos, que devem estar tocando na região do pomo de Adão. Pomo de Adão. Pomo de Adão. S, Z, S, Z, S, 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 Z.
a vibração de cordas vocais. Já no Z, é pronunciada a vibração é transmitida pelos seus dedos. Isso reflete o fato que ocorre na vibração das cordas vocais em termos do som vozeado. O vozeamento é uma propriedade que pode ser expressa gradualmente. É como se estivéssemos em um contínuo desde o som plenamente vozeado. Quando ocorre Quando ocorre a vibração intensa das cordas vocais, até o som completamente desvozeado, quando há vibração das cordas vocais. Em um som desvozeado, portanto, não ocorre vibração das cordas vocais. Quando as cordas vocais se encontram em posição intermediárias à abertura, temos vozeamento parcial. No caso do vozeamento parcial, ocorre vibrações de cordas vocais, mas tal vibração ocorre com menor intensidade do que no caso consoantes ditas plenamente vozeadas. Em algumas línguas, o português, por exemplo, as consoantes são classificadas como vozeadas não geral. De fato, plenamente são vozeadas. Já em outras línguas, como o inglês, por exemplo, as consoantes classificadas como vozeamento são geralmente de fato parcialmente vozeadas. O vozeamento parcial observado não consoante do inglês será discutido ao longo deste livro. Nasalidade. Observe que na figura que se segue, atente-se para a posição das setas, pois indicam a direção da passagem da corrente de ar. No diagrama, ao ar que somente pela cavidade oral da figura à esquerda, ou um ar, ou em outro diagrama, o ar sai continuamente, conomitiva, com, com, contaminante, sei lá, concomitamente, com, com, comi, concomitan, concomitantemente, concomitantemente, sei lá o que significa isso. Pela cavidade oral e nasal da figura direita, será o que observa. Figura do som oral, figura do som nasal. No caso em que o ar sai dos pulmões e se dirige apenas para a cavidade oral, figura da esquerda, ou A1. Sons orais, T, S, L, A. Em casos que o ar se dirige pelas ambas cavidades, oral e nasal, termos do som nasais, N, que é isso? N, L, A. Tanto vogais como consoantes podem ser orais ou nasais. As consoantes P, S, L são orais, capa, C e placa. Já as consoantes M, N são nasais, ma, ano. Vogais são geralmente orais nas linguagens do mundo. Exemplo, as vogais orais no português são balé, vida. Vogais nasais são pouco frequentes das línguas naturais. Embora o português tenha inúmeras delas, exemplo, vogais nasais no português são lã, moça, sim, sim, marrom. Na próxima seleção, estamos na noção da sílaba. Morri.